E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu tô aqui com o Victor Cave me acompanhando. Fala, Victor! Tudo bem, tio Sam? Estamos aqui para acompanhar o competitivo, acompanhar Salt Lake City, as finais do torneio regional vão acontecer logo mais e eu já estou animado, já estou ansioso para o que é que vai rolar hoje. O que é que você acha que a gente vai ter estratégias novas aparecendo? Afinal de contas, é o primeiro evento grande desde o lançamento da nova coleção, né? Abismo Perdido tá aqui pra gente. Lost Origin chegou, a gente teve algumas estratégias que a gente viu em outros torneios, que foi uma coleção que trouxe de novo a mecânica da Lost Zone, Zona Perdida. Já teve outros decks mostrando bem competitivamente, com o Tordrak Leve, mostrou o Lost Box no último torneio, mas aqui a gente não viu nada disso chegando na final. Aqui a gente viu um pouco metade do Mundial e metade da novidade de Lost Origin, com um deck defensivo, vamos assim dizer. E aí um dos primeiros finalistas de Salt Lake City, o Hale, né? Obernote, nome interessante aí, tá aí os resultados dele na tela. Top 16 de Mundial não é algo fácil, foi lá na época do Jason Klasinski? Foi, mas mesmo assim não é algo tranquilo assim de conseguir, mesmo hoje em dia que tá muito mais competitivo inclusive. E aí tá o deck do Hisui Angudra V-Star com a base do Arceus V-Star, é um deck bastante defensivo do formato. Pois é, né? E dentro das cartas-chave, a gente acabou aparecendo ali, o Gudra que ele chega novo, chega para conseguir exercer aqui uma postura um pouco defensiva. Do outro lado, a gente está vendo agora o James Fiel, que tá aí, teve campeonato, um League Challenge em 2018, é isso, mas tá aqui, chegou agora na final, trazendo o deck que acabou tomando de assalto o Mundial há pouco tempo, e com poucas ou quem sabe nenhuma modificação, né, para a Origem Perdida, basicamente vem para uma estratégia que provavelmente é uma escolha de conforto, é um deck que ele já está acostumado a jogar, já sabe como funciona, pode ser por esse caminho, né, tio Sam? Pode ser, ali não mostrou muito, mas é Arceus, né? Com o Flying Pikachu, a gente tava na frente ali as nossas telas. Mas isso, ele tem várias stats. Apesar dele não acompanhar muitas novidades, né, de Origem Perdida nessa lista, a gente tá falando de um deck que se moldou para Origem Perdida. Ele completamente, ele ignora algumas coisas que estavam rolando no meta do Mundial. E aqui a gente vai para uma situação mais simples. Eu gosto de ver um finalista que apenas foi campeão de um League Challenge, que basicamente ele ganhou o seu torneio de liga local da loja, é todo o histórico que ele tem, e agora ele tá disputando uma final de um regional onde ele já ganhou, né? Ambos aí já ganharam $2.500, eles estão jogando por mais $2.500 na premiação. Então, é isso, pessoal. Às vezes você pensa que é só quem já tem um histórico muito grande, é igual concurso público, tem que fazer um monte de coisa pra chegar lá. Não, tá tranquilo aqui, ó. Já tá no primeiro aí e ele já tá na final. Aí chegando como o seu, agora sim, o seu melhor resultado, né? Com certeza passa à frente. É o herói do povo, é o underdog aqui, que eu tenho certeza, quem tá acompanhando, olha aqui os resultados, olha os dois jogadores, aí acaba tomando aqui uma postura de, não, eu quero ver esse cara que só ganhou um League Challenge indo além, conseguindo um resultado melhor. Mas do lado de cá, não temos partido, não temos uma escolha em definitivo. Eu acho que é interessante a gente ver novas estratégias aparecendo. O Gudra de Hisui recém-lançado pode trazer isso. E esse é o momento chave, né? É o momento em que a gente começa a ver as decisões estratégicas de fato sendo tomadas, porque os jogadores foram autorizados a iniciar. Então, são decks embaralhados, dado jogado, a gente vai ver quem começa, né? Ou melhor, quem não começa para ter oportunidade para bater primeiro ou evoluir primeiro. Mas enquanto isso, tio Sam, entre as duas escolhas, a gente já vê aqui algum deck que seja muito vantajoso em relação ao outro? Por exemplo, eu tenho aqui uma tech que bate com fraqueza, eu tenho aqui uma carta que é feita especialmente para poder vencer o adversário. De um lado a gente tem um deck defensivo, do outro a gente tem um deck que força um ataque contra um meta que ele não viu dentro desse top 8, vamos assim dizer, e não tá vendo agora na final. Então é um deck muito bom, com uma partida muito confortável contra o Palkia. E aqui ele não tem um Palkia na frente. Então é um ataque contra uma defesa, só que uma defesa que parece que sobe alguns tijolinhos a mais do que esse ataque consegue chegar.
O Gudra é uma estratégia defensiva que não vai deixar o outro deck conseguir o nocaute. Então eu vejo uma leve vantagem para o Gudra, porque ele não vai conseguir ser nocauteado, o Pikachu vai para básicos, não é o lance do deck. O deck dele só tem atacantes que normalmente vão estar evoluídos. Então é isso, é um ataque que não consegue chegar nessa defesa. Para mim a defesa vai prevalecer aqui. Perfeito. E a gente vai acompanhando aqui esse processo inicial e, estranhamente, né, Pokémons não aparecem por aqui, apesar de a gente ter um dos decks com 23 cópias de cartas de Pokémon, do outro a gente tem um deck um pouco mais reduzido, com apenas 11. Isso acaba influenciando, vai entregando ao James Fiel algumas cartas a mais, né, algumas escolhas. Aparentemente, a decisão do Hale de vir com um número reduzido de criaturinhas aqui para serem colocadas no campo, né? Pelo menos nessa primeira rodada, já vai dando algumas opções adicionais para o James poder escolher já desde a primeira rodada. Vitor, você que tem experiência em card games também, o que dizer sobre a 18ª rodada de um torneio? Como é que tá a cabeça desse pessoal aí? Pô, a cabeça deve estar já nos acréscimos, né? Mas eu espero que eles tenham se alimentado bem ao longo do dia, espero que eles tenham se hidratado bem, porque o corpo também reclama. E olha só, enquanto a gente vai acompanhando os prêmios sendo colocados na tela, nada de muito problemático, embora, né, tenha um par de Arceus e Arceus V-Astro ali do lado do Hale, que já diminui um pouco as opções dele, embora ele tenha as suas formas, né, de encontrar os outros que estão no deck. Enquanto isso, a gente tem do outro lado também, Arceus está em todo lugar, então a gente provavelmente terá nesse jogo Arceus nos decks, Arceus no prêmio, na mão e no campo de batalha, tio Sam. Bem mais complicado o lado do James, tá? Porque os dois Arceus V são cartas do setup dele. O James agora, nesse momento, aquilo que a comunidade fala, pegou pra ler. Isso daí já diz muito no Pokémon TCG, quando você pega pra ler preocupado se essa carta vai fazer algo contra a sua estratégia. Já significa aí algumas coisas. Mas o James Steel vai precisar da energia, né, o mais rápido possível, e ele também vai precisar daqueles dois Arceus. Então, 3 cartas que ele precisa logo no começo do jogo nos prêmios, com certeza pode pesar bem mais aí na consistência pro lado dele. Perfeito, né? E com essa outra bola jogada, ele já vai checando o seu deck, e esse é uma das vantagens que vão sendo desenvolvidas com a técnica, com a prática, que é, faz a primeira busca no seu deck, seja por alguma bola, algum treinador, e você com isso já consegue meio que identificar o que é que tá no seu prêmio, o que é que não tá. E nesse momento, né, o Rei ele já assume, ok, eu não tenho aqui um Arceus V, não tenho um Arceus V Astro, isso aqui pode ser eventualmente problemático, mas o ponto é, temos o Deus Pokémon entrando no campo, ele já chegando aqui no banco nesse primeiro momento, pode habilitar que um poder seja lançado logo em seguida, a gente pode ver esse Gudra batendo cedo, inclusive, né? Sim. Interessante na hora do descarte que ele revela uma das cartas mais interessantes, na minha opinião, da decklist do Hale, que é o Chorus Experiment, ali, o experimento do Chorus, que é uma carta que normalmente ela é uma carta-chave das estratégias com Zona Perdida, Lost Zone, e aqui não, ele quer apenas comprar cartas extras para deixar o máximo de ferramentas defensivas na mão e não ficar embaralhando isso do deck. Então, a outra bola, nesse caso, com cartas no prêmio e tudo mais, que ele conseguiu pegar um Arceus, é suficiente. Basta ter um no deck, eles conseguem dar alvo. O Pokémon, nesse momento, competitivamente, é muito mais um jogo de Search Engine, né? Você vai buscar as cartas que você tanto quer do que comprar as cartas de Draw Engine, como foi em formatos anteriores, caso você não esteja 100% atualizado do nosso competitivo. Pois é, e olha só, enquanto essas buscas vão sendo feitas, temos apoiadores sendo colocados aqui na mão. O que a gente viu chegando ali? Tinha uma carta full art de... É uma pesquisa de professores da Juniper. Ah, olha só. Então, não basta jogar, tem que jogar bonito. E enquanto a gente acompanha, né? O fato é que temos o Espion ali na frente, enquanto ele vai Pegou sendo pra ler equipado. também, hein? Uma disputa de pegar pra ler. Pô, tem que ver, né, o que é que o Disparo Zen vai fazer, mas para quem tá acompanhando a gente não sabe, são basicamente
60 pontos de dano a um dos Pokémon V do adversário. Então, você não aplica fraqueza ou resistência aos Pokémon do banco. É um Do outro, snipe, dá uma maciada. Esse número, ele com certeza trouxe ele pra final em algumas situações, pode fazer algumas diferenças no competitivo aqui. Principalmente pra tentar tirar esse Arceus um pouco mais rápido de campo. Contra o Gudra, eu acho que ainda não vai fazer tanta diferença. Vamos ver em quem que ele vai dar alvo, ele já pode atacar nesse turno. e tem um ponto também, né? Que o Gudra, por ser justamente a principal engine do deck defensivo que o Hale tá trazendo pra cá, você conseguir encaixar já uma quantidade, ok, não chega a ser significativa, mas a gente vai ver que ao longo da partida vai ser muito mais difícil causar dano no Gudra no momento em que a gente vê a versão V-Astro dele segurando muito dano, no momento que a gente vê algumas ferramentas sendo utilizadas também para poder poupar isso, mas agora é momento de a gente acompanhar a energia turbo dupla sendo colocada naquele Arceus ali atrás. O Deus vai sendo construído aos poucos, Tio-san. E, em seguida, incenso de evolução. O que é que a gente busca aqui para poder estabelecer? Arceus não tem nem como. Pois é, temos mais uma chegada para que a habilidade, né, possa ser utilizada, o nascimento astral Temos possa uma fazer trilha para o mais Kumi busca. em campo, então ele vai ter que primeiro lidar com esse estádio. Ele dá aí a sua Marne para tentar achar algum recurso para tentar remover esse estádio. Ou o deck do Hale é interessante porque ele tem 2 poderes V-Astro que são completamente usáveis, o que não é padrão. No deck do Palkia você só tem o Palkia, nos decks de Arceus normalmente você só tem Arceus. Aqui ambos os poderes V-Astro, tanto do Gudra quanto do Arceus, são muito bons. Então pode ser que ele realmente opte em usar o do Gudra futuramente quando ele já tiver resolvido esse estádio, até porque agora ele aparentemente não vai ter como usar esse recurso. Perfeito. Vamos seguindo, mais buscas vão sendo feitas, ordem de chefia vai sendo descartada para a bola rápida, então temos já uma ultra cópia de Gudra chegando por aqui, mas a evolução, né, desse Gudra de Hisui, a forma V-Astro, pelo menos até agora, não aparece por aqui. É mais uma construção no banco, é mais, quem sabe, né, abrir mão desse Pokémon que tá aqui em cima, que tá no campo ativo, para começar a construir, na verdade, o Gudra ali atrás e tentar um pouco mais de segurança no momento em que precisar segurar, precisar fazer sua estratégia defensiva. Enquanto a gente aguarda, a dinâmica desse jogo ela vai ficando mais tensa a partir de que rodada? Qual é o momento que a gente vai começar a ver prêmios sendo trocados à torto e à direito e a estratégia de cada um no seu ápice, Tio Sam? Essa rodada é uma rodada bem importante, porque aqui a gente já vai ver como que o Hale vai poder... Ele vai ter que correr, né? Ele já fez uma jogada defensiva antes mesmo de estar usando a estratégia básica do deck. Por isso que ele trouxe o segundo Hisuian Gudra. E aqui do lado do James, vamos ver o quanto de setup ele consegue fazer. Porque o Hale, ele sabe que ele não precisa correr muito nesse momento. Ele sabe que ele chega na parte defensiva, o James não tem dano suficiente para causar os knockouts. Mas dependendo da pressão que o James conseguir colocar agora, a chance é essa. Porque depois que essa parede for construída, esses danos não vão passar. Pois é, vai aproveitando, coloca mais 60 pontos de dano por aqui e do outro lado a gente vê mais um treinador sendo colocado. Temos o que chegando por aqui? Experimento do Chorus. E ele vai lá, vai olhar 5 cartas, vai escolher 3 para mão e vai isolar 2, né, de jogo. Vai remover de jogo 2. Ele tá até separando a mão, vendo as cartas que comprou, porque pode ser que ele tenha comprado, por exemplo, 5 recursos interessantes e ele vai ter que abrir mão de 2 deles. Pois é, e como você falou, né, interessante, tanto Pokémon que adora ver umas cartas na zona perdida para poder causar mais dano, para poder fazer algum efeito diferente. Não é o caso aqui na estratégia que a gente está vendo de Arceus Gudra. O experimento, como o tio Sam muito bem falou, serve simplesmente para escavar um pouco, né, o deck, para procurar recursos. É mais ou menos como se a gente estivesse vendo uma bota com esteroides, né? Com a diferença que, obviamente, essa bota não vai colocar nada na pilha de descarte, vai simplesmente tirar 2 cartas do jogo para sempre. Agora, a gente começa a acompanhar algumas evoluções. Bibarel vai aparecendo por aqui,
A habilidade do Pokémon incisivos, engenhosos, vai fazer com que, basicamente, o James possa repor sua mão até a quinta carta. Aqueles que têm saudade do Shaymin das antigas, é um efeito muito semelhante, né? E tá aí, 5 cartas de uma mão vazia é o uso máximo da habilidade do Pokémon. Importante lembrar o pessoal de casa que essa habilidade está podendo ser usada porque a trilha para o cume proíbe habilidades apenas de cartas V, né, nessa situação aqui do jogo. E como o Bibarel é uma carta comum, né, uma rara holográfica, ele pode usar essa habilidade e renovar os recursos aí do James. Que também deveria estar colocando uma pressão bem maior, tá, Victor? Tá tentando fazer isso daí e o Halo fez tudo defensivo. É como se o Halo não tivesse perdido nada. E a partir do próximo turno, tecnicamente, ele já tá com tudo quando esse Arceus bater. Faz completo sentido, né? Cadê as energias nos demais Pokémon do James? Cadê o setup dele? Agora é um momento que a gente vê o Crobat sendo buscado. Esse E Crobat, se entrar em campo, não joga. Exato, né? Como você falou, a trilha pro cume tá ali. Os Pokémon V não vão ter suas habilidades sendo acionadas. Então... Olha o Pump-Cabu na mão. Ah, olha só. Então, vamos tirar, talvez temporariamente, talvez não, repor aqui, né, a habilidade do Pump-Cabu. Para quem não sabe, o buraco de abóbora faz com que você possa descartar o estádio do jogo. E justamente essa opção para poder o Crobat funcionar. Banco cheio daqui do lado e o James parece um pouco perdido, na minha opinião, né? Meio que tá ainda executando seu plano de jogo, mas cadê as cartas que ajudam ele a fazer isso, tio? Muito complicado. Ele sabe que precisa ser agressivo, fez a jogada tirando o estádio que estava atrapalhando o Hale para não se atrapalhar, não achou os recursos e agora parte para essa Marine para tentar talvez pelo menos repor o estádio, porque senão ele devolve o turno pro Hale, podendo usar a habilidade do Arceus, que se tiver faltando algum recurso pro Hale não vai faltar mais nada. Mesmo que ele perca o poder V-Astro do Gudra, ainda vai estar numa situação muito confortável aqui, onde o James parece que patina e não sai do lugar mesmo. Perfeito, e olha só, vai sendo feita agora a evolução, temos um Espeon VMAX no campo. Agora teremos tem knockout. Habilidade que pode ser utilizada e a tempestade mental máxima, né? Afinal de contas, são 60 pontos de dano para cada energia ligada a todos os Pokémon do oponente. Nesse momento temos 2 energias ali, temos Já 3 tem estádio para energias. voltar. Já tem estádio para voltar, agora que ele tem ali a sua parte, gastou o seu poder V-Astra, ele não tem a dúvida que o Hale tem, né? Que ele tem 2 poderes V-Astra. Então ele tem que usar isso em algum momento. Então não vai faltar recurso. Realmente ele busca ali o estádio para deixar o Hale nessa situação um pouco complicada, que não é tão complicada, porque ele vai perder esse Hisuian Gudra ativo, ele vai sair atrás, esse Arceus já vai estar à frente, ele não quer usar esse poder agora. Ele tá numa situação até que confortável. O Espeon dá 3 prêmios, então isso pode fazer diferença na partida, ainda na hora de levar esses prêmios para o ímpar. Então, temos o James na frente, mas não acho que ainda tá meio confortável a partida para ele, já que esse Arceus não fez a sua parte básica, né, que seria acelerar um pouco mais aí o serviço. Perfeito, a gente acompanha agora o rei. Olha só. Agora o Hale virou aí o olhar a carta do oponente, 2-1 Tá numa 2 a 1. final de regional. Exatamente. Tá 2-1 nesse momento, nesse minigame que a gente tem, nesse mini-jogo dentro do jogo. Ultra Bola descartando 2 energias de água. Agora, será que a gente vê o V-Astro? Não, é Gardevoir Radiante, né? Eu tô tentando reconhecer a carta ali. Me Mais um corrija se estiver escudo. errado. E justamente, né, com o véu de afeição, todos os Pokémon vão passar a receber 20 pontos de dano a menos dos ataques de Pokémon V do adversário. Então, como a gente sabe que os atacantes do James aqui são, em sua maioria, são em sua totalidade, na verdade, né? Pokémons V e V-Astro, basicamente agora tudo tem um escudo de 20 pontos de dano aqui. Eu ia falar sobre a escolha dele de ter descartado 2 energias de água. E ele passa com a Melanie, eles apenas bate com o ataque do Arceus V-Star. Vai estar colocando aí, terminar de colocar as energias no Gudra. Tá fazendo a busca no deck, ele vai setar com as energias metálicas, né? O Gudra, que é um Pokémon bem, por ser do tipo dragão, tem várias energias ali. Ele preferiu não colocar nenhuma energia? Foi essa a opção? Pois é, né? A gente Ele viu fez a busca o no ataque baralho. e é isso.
Basicamente, o Espion VMAX está ali agora com seus 180 pontos de dano, pode sofrer mais um ataque apenas, mas fica receoso, né? Talvez o medo é construir muita energia, tomar uma ordem de chefia, trazendo o Gudra para frente e esse Gudra ser levado embora de forma inesperada. Pelo menos essa é a leitura que eu faço da Perfeita ação. leitura. Já tem 4 energias em campo. Esse Espion já tá causando 240 de dano. Se ele traz uma energia no ataque do Arceus, ele já tá deixando esse Espion nocautear quem ele quiser. E como ele mostrou no turno anterior, ele tem essa aceleração com a Melony, então ele tem condição de atacar com esse Gudra, caso ele queira, e também esse Espion não tá ficando em campo à toa, ele já tá com 180 de dano, o James não tem nenhuma condição de curar esse Pokémon, então algo foi feito no turno anterior. Não é boba essa falta de energia, é muito tática. E olha só, a ordem de chefia estava ali, estava presente, né? Pronta para ser usada. E justamente agora quem vai se tornando o alvo é o Gudra de Hisui, que o Hale tinha começado a preparar, parou no meio do caminho. E lembrando, Pokémons V nesse momento do Hale tomam 20 pontos de dano a menos. Então tem que fazer a conta direitinho aqui do que vai acontecer, mas tá aí. 40 de dano a menos no total, porque tem a energia ali, eu não sei se eles contabilizaram isso, eu acho que eles fizeram apenas a da Gardevoir, inclusive. Deveria ter 200 de dano nesse Gudra, eu não sei se vai fazer diferença em algum momento, sinceramente. Mas ele tem um redutor de energias ali. E agora ele vai curar, né? Descartou o estádio, agora ele tem um estádio onde ele tem as possibilidades de habilidade. E agora ele vai poder curar 30 de dano de qualquer Pokémon dragão ou metálico. No caso vai ser o Gudra mesmo. Aqui pode ser só habilidade ou só caminhando mesmo. Eu não sei se ele tem a necessidade. Porque se ele tira esse Espion em campo, ele tá sendo nocauteado com folga por esse Arceus. Ao meu ver, está na hora de usar esse poder V-Astro, caso ele queira que fique vivo. Ele apenas pediu para ver a pilha de descarte e tudo mais. Estou correto, Vitor, na sua checagem aí das cartas? Realmente tem danos errados na mesa? Eu acredito que sim, né? Pela conta, faltou... Tô treinando já, Faltou uma matemática básica aqui nos nossos jogadores, mas aparentemente, no final, no frigir dos ovos, felizmente isso não vai ter um impacto tão grande, né? Porque a gente tá trabalhando com uma ordem de ataques imensa. Ainda assim, vamos esperando, vamos ver o que é que vem pela frente. Tem buscas sendo feitas, um lugar comum aqui no Pokémon, né? A gente sempre tem basicamente acesso aos recursos que a gente precisa. São raros e tristes os momentos em que esses recursos acabam sendo negados, ou pela carta estar no prêmio, ou por não vir uma engine para que você possa trabalhar no deck. Infelizmente acontecem esses momentos que as cartas simplesmente não entregam. Mas eu queria apontar um negócio um pouquinho diferente. Quantos pontos de estilo, Tio Sam, se ganha por estar usando aquela energia de eletricidade, aquela energia elétrica ali no canto? Old Style, carta mais antiga, com frame diferente. Do base set. É interessante essa escolha aí de cartas da época da Wizards of the Coast. Eu diria perigosa, é bom você sempre olhar o estado de conservação dela. Eu sou entusiasta, eu gosto, eu acho bonito. As energias antigas, tem que tomar só um pouco de cuidado com a galera do deck check, que usa cartas muito antigas. Pode ser que dê aí algum problema com seu baralho depois, considere que a carta esteja marcada. Mas pra mim, soma. Interessante a escolha do Hale também, dele descartar as energias, abrir mão, ele chega no nocaute, agora ele passa à frente, todas as cartas, e agora sim que ele se livrou do problema do Espion, ele coloca as energias, ele acelera as energias com o ataque do Arceus, deixando o Gudra numa situação muito mais confortável. Lembrando que ele tem esse pingente, que acaba de aumentar também em 30 a sua vida, ele tem a Gardevoir, que já está reduzindo 20, então parece que esse Gudra está numa situação tranquila. Poderia ter 20 dano a menos, ficaria um pouco mais confortável, mas eu espero que isso não faça diferença aí para não ficar ruim para os nossos colegas de arbitragem ou para os jogadores aí que estavam na final desse regional. Além disso, né, cada turno que passa são mais 30 pontos que vão sendo curados aqui por conta do estádio, então tem condições de a gente ver um cenário em que quando o Gudra de Hisui avançar,
o trabalho já vai ter sido completamente feito pela Caverna de Cristal e basicamente a unidade, o Pokémon, ele chega ileso ali na frente. Vamos aguardar aqui para ver o que é que o ataque desse Arceus vai trazer, embora não seja, né, o suficiente para poder parar o adversário. Afinal de contas, a Supernova causa 200 pontos de dano e a gente está trabalhando aqui com um Pokémon que de base já tem 280, a Gardevoir está poupando 20 desses pontos, então é problemático o momento do James aqui. Aparentemente, apesar do Hale ter demorado muito para fazer o seu setup, o James demorou ainda mais e não conseguiu tirar a vantagem que precisava no começo do jogo. Ele fez tudo que ele podia. Esse Espeon VMAX era quem poderia realmente dar uma resposta aí pro Halo. Fez a dificuldade, mas o Halo, naquela jogada dele de Arceus, de bater para energizar 0, ele mostrou que ele tem completo controle dessa final. Então, ele sabe as possibilidades de ataque, ele sabe que ele não vai cair na maioria delas, então eu acho que tá muito difícil pro lado do James. Talvez um problema que possa ter acontecido, né? Falar agora é um pouco mais fácil, mas foi ter de começar trabalhando já o Espeon, né? Talvez caso o começo da construção do James tivesse sido por Arceus e ele tivesse trabalhando com o Espeon no banco para poder ameaçar o Espeon como resposta à chegada do Gudra, provavelmente seria uma estratégia um pouco mais benéfica pro jogador novato, correto? Por se tratar... É porque o Espeon também colocou aquela pressão dos 2 primeiros ataques logo desde o primeiro turno do jogo com 60 de dano, mas por se tratar de uma evolução é difícil fazer surpresa nesse tipo de situação. Como ele não tem nenhuma opção de trazer esse Espeon VMAX direto pro jogo de uma forma aleatória, como por exemplo um Dito, né? Você coloca um base como Dito para depois evoluí-lo, alguma coisa assim. É difícil chegar com um elemento surpresa, eu diria. Essa palavra seria complicada aí nesse jogo. Aqui agora a gente vê uma situação onde o Hale, ele vai poder viver de boss, basicamente, né? Faltam 3 prêmios, ele pode escolher ignorar esse Arceus, ou ele pode lidar com esse Arceus. A gente viu que o James nem teve ali acesso ao Pikachu, né? Ele não conseguiu comprar coisas ali muito efetivas. E o Hale continua usando o seu Course Experience, que é uma carta muito curiosa também da sua lista, que me apetece, Victor. Opções, né? Mais opções que vão sendo trazidas. Inclusive, a gente está muito perto de ver outras opções aparecendo muito em breve. Afinal de contas, a gente já tem data, já tem tudo programado para o lançamento de Tempestade Prateada. 11 de novembro, confere? Confere demais. Coleção que vai dar uma mudada aí no competitivo também, né? Tem muitas opções, vai trazer uma volta de um deck que foi, inclusive, campeão. Agora, curiosa essa cura que é padrão do deck do Rei também, que ele acabou de usar aí com a Super Potion mais a Double. Ele se coloca numa situação onde ele não vai ser nocauteado pelo Arceus no próximo turno. Pois é, problemas ainda maiores agora para o James, que já tinha o problema inicial, né, de estar com essa contagem meio que no valor ideal para o Rei do outro lado. Afinal de contas, os 3 prêmios é levar embora o Arceus e depois escolher qualquer um dos Pokémon básicos. O Pumpkabu tá lá triste, rapaz, sabendo que ele pode ser alvejado muito em breve, apesar de seus irmãos maiores e mais velhos estarem ali do lado do banco, muito mais aptos para a briga, mas aqui, em dado momento, pode ser que o foco seja justamente o Pokémon menor pela segurança, né? De qualquer forma, a gente vai observando ali no cantinho, a mão do James tinha um cinturão da escolha ali, e mesmo com o cinturão da escolha, as reduções da Gardevoir, as curas que a Caverna de Cristal consegue entregar para aqui, vão deixando o Rei numa situação cada vez mais tranquila. Esse jogo, obviamente, tá aí, acaba sendo definido e temos Concedeu abertura o James, fez todas as contas pro Rei. GG. Não ia chegar em nada, realmente ali, não nenhum dano, todo o setup que foi feito pelo James, muito confortável, tá? A posição, o que a Super Potion faz nessa partida pro Rei é uma coisa assim, surreal. Uma carta muitas vezes subestimada, mas aqui ela chega nesses números mágicos.
Sobre o que a gente tava falando de Tempestade Prateada, tem algumas cartas que chegam muito, muito chave assim para o competitivo, que é o caso do Rei de Draco. Vai ser um deck de múltiplos atacantes, né? O Rei de Draco V-Star, V-Astro. A gente vai ver um pouco do que acontecia com o Mewtwo Mew na época do GX Aliados, que é um atacante que basicamente não ataca, ele vai usar o ataque de outras cartas. Então você trabalha com esse tipo de mecânica novamente que vai chegar bem para o competitivo. Trazer vários atacantes, a própria Giratina que chegou nesse formato também, vai usar o Dragonite novo, então vai ser esse tipo de mecânica. Tem também a mecânica inteiramente nova dessa coleção, que é o Lugia, um deck rápido que coloca um dano rápido também na mesa, com o Archeops, várias habilidades. O problema é que a Lugia também voa, né? Também voa, assim, no sentido que voa, tem fraqueza elétrico, o Palkia também é uma carta muito forte, tem fraqueza elétrico. Se a gente tiver toda essa relevância no formato, o tipo elétrico pode ser que venha forte. E tem o próprio Regieleki VMAX. Pikachu brilha, é isso? Fazendo uso do trocadilho? Talvez seja ele, já que o Pikachu precisa evoluir, manter essa estratégia que já conhecemos, e talvez surja estratégias novas, porque o Regieleki VMAX, ele tem uma habilidade que aumenta 30 de dano dos seus Pokémon básico, e o Pikachu básico não é tão bom, mas a gente pode ver outros atacantes que não estavam no formato que passa a ser relevante, já que o seu dano não chegava lá, mas agora com mais 60 de dano, com esses 30 que vira 60 na fraqueza, fique bastante legal. Perfeito. Tio Sam, vimos problemas ali, tá? No prêmio do James. Se ele é Sem tão dúvida. dependente do Espeon VMAX, o fato do Pokémon tá ali escondido é problemático para o jogador. E no caso do Hale, ele novamente tem uma combinação de Arceus e Arceus V-Astro, meio que travando ele por aqui, mas o setup já vai sendo feito com mais liberdade, né? O Arceus colocado aqui logo cedo. A gente tem Gudra de Hisui também chegando logo em seguida, bola rápida, descartando essa energia de água que meio que habilita depois o uso da Melony. Vamos ver como é que esse segundo jogo se dirige, mas o James ele já teve um pouquinho de azar nesse primeiro momento. Lembrando que o Espeon VMAX, ele não é necessariamente uma ferramenta dele usar contra esse deck do Rail do Gudra. Ele é para usar contra qualquer tipo de coisa que você coloca muitas energias em campo. O deck do Rail tá muito bem feito, essas 60 cartas do Rail estão muito bem colocadas contra a estratégia do James. E agora o Rail devolve o veneno que foi colocado no primeiro jogo e fala: você só tem Arceus, amigo? Acho que você vai precisar desse poder V-Astro no próximo turno, muito provavelmente. Eu vou deixar essa trilha para o Kumi aqui para ver se você realmente tem algo a ser feito. E não tem, tá? A mão dele parece que tem Roxane, tem Drapions, que é uma Tete. Tem 2 Drapions, são as 2 exatas cartas que ele tem contra Mew VMAX. E não é o Mew VMAX o deck do Rail. Pois é, e com isso a gente vai acompanhando um cenário completamente distinto no primeiro jogo. Se o Hale entregou tempo pro James na primeira partida, aparentemente essa segunda ela vem num ritmo acelerado. Marine vai sendo colocada por aqui, a gente tem cartas embaralhadas no fundo pra do deck tentar o milagre do James, tá? Tentar achar o Pumpkabu, tentar achar alguma outra coisa. Aparece ali um Gardevoir Radiante, que também não vai ter seu efeito válido, né? Porque é um Pokémon considerado especial, então a trilha pro Kumi nem isso vai deixar acontecer. Perfeito. Aqui tá bem complicado pro lado do James, porque ele viu o Hale fazendo uma coisa muito rara dentro do formato padrão, que é usar o primeiro ataque do Arceus V, que não causa dano, mas tem o mesmo efeito do outro ataque do V-Astro na aceleração de energia. É muito rápido e aqui ele coloca naquela situação assim, se tivesse o Espeon VMAX, agora a gente tem 5 energias no turno, né? Então aqui seria uma baita aceleração. Mas parece... o Hale não tem controle disso, mas a gente tá vendo o James com uma situação bem complicada aí. E o ataque do Arceus agora vai fazer pouquíssima diferença. Olha só, tio Sam, ele ia colocar a energia e depois... Não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, aparentemente, a energia psíquica e as energias elétricas ainda vão sendo colocadas ali. Embora, né, o James já tenha ciência que o Espeon VMAX está no seu prêmio, ele, teoricamente, se caracteriza como blefe uma situação assim. Não, vou construir aqui meu Espeon.
para que meu adversário jogue em torno do Espeon VMAX, embora seja um Pokémon que esteja nos prêmios nesse momento? Não é 100% blefe, porque ele já tem 2 energias no Arceus, ele basta a energia do turno, ele consegue usar o Arceus no seu potencial máximo. Então, e já o Espeon, se ele não coloca essa energia, se for precisar dele no futuro, sem essa energia aí, ele não vai ter a menor condição de usá-lo. Então é uma jogada completamente normal mesmo. E agora eu acho que a gente vai ver o Gudra realmente entrando em ação. A gente falou tanto da defesa, falou tanto de todas as resistências que essa carta pode fazer, e a gente não viu acontecendo. Mas agora ele vai pra frente causar todo o estrago. Que, Vitor, você quer explicar tudo o que acontece com essa carta? Os 80 de redução de dano, vai virar um dragão aí. É muito difícil nocautear isso. Em preparação para o Lance, que vai ser lançado em Tempestade Prateada, a gente tem o Gudra de Hisui V-Astro com seu Ferrolante. Para quem não viu, os 200 pontos de dano ali foram causados, e associados a ele, agora, o dano que for sofrido pelo Gudra de Hisui vai ser reduzido em 80 pontos. Isso, obviamente, é depois de aplicar fraqueza e resistência, mas a gente basicamente vai vendo o escudo ser montado. No outro jogo, a gente viu também a aparição, né, tanto da caverna para que os dragões pudessem se curar, e a gente tem também a cópia de pingente para poder fazer com que o Pokémon ele ganhe 30 a mais. Tem também outros recursos como a Hyper Potion, né, a Hyper Poção. Então vai ficando tudo complicado. Como é que você causa agora, né, 300 e os pontos de dano? O número exato, na verdade, é 350 para ser nocauteado. Pontos, até exato. 340 de dano ele ficaria. Você não causa, é isso. Esse conhecimento da lista é o que ele falou no começo, assim, o Halo sabe que o James não consegue chegar nesse dano. A única forma dele chegar é caso ele dê essa possibilidade de dano para o James. Que com 4 energias em campo, agora ele já voltou para aquele 240. Ele tava com 250, mas ele, mesmo com substituição, ele nem procura esse tipo de recurso. Ele paga o custo de recuo com as 2 energias, remove energia de campo. Ele tecnicamente não sabe que o Espeon VMAX está nos prêmios do James, então aqui ele se coloca nessa situação. O James agora coloca uma carta interessante que pode ter ajudado ele no torneio, que é essa energia poderosa no Arceus. Normalmente a gente está acostumado com Arceus causando 200 menos 20, e aqui ele vai estar, na verdade, causando mais 20. É bem diferenciado, mas nessa partida é um fogo muito fraco. Perfeito, né? E justamente eu fico pensando, as jogadas elas são muito bem trabalhadas. Afinal de contas, para você ter passado com sucesso, né, por 14 rodadas durante um torneio regional, por ter passado por vários jogadores com estratégias que em muitos momentos tentam predar a sua própria, tudo mais, você precisa ter um conhecimento do meta, você precisa saber o que é que está sendo jogado, o que é que seu adversário pode colocar, e enquanto algumas surpresas podem acontecer nas primeiras rodadas, quando chega num momento desse, de final de regional, valendo vagas, valendo pontos, valendo dinheiro, você meio que já tem a ciência, já tem a ideia completa de tudo que seu adversário roda. Algum momento ou outro você precisa dar uma lida na carta para refrescar sua memória, mas em geral, né, a gente sabe que os principais Pokémon, as principais estratégias, elas já são muito bem conhecidas e reconhecidas por cada jogador. Aqui, se o James não sabia que era uma partida ruim, ele provavelmente descobriu durante a final que realmente o deck dele não tinha fogo suficiente. Mas aqui ele realmente precisaria de, nesse tipo de situação, né, para falar que não é 100% garantida a vitória, você precisa que o fator RNG, que o outro oponente realmente não jogue nada, alguma das partidas da melhor de 3, e que em uma delas dê tudo certo pro seu lado e dê quase nada certo pro lado do oponente para você tentar ganhar uma partida desse tipo. Olha só, vamos ver dano nesse Gudra agora. Vamos ver o que acontece com esses danos aí, se realmente esse deck é defensivo o suficiente. A gente viu 220 de dano causado, vamos ver se agora eles acertam. Agora sim, tô gostando do pessoal aí, finalmente. Fomos para 140. E é isso, 140 com estádio Super Poção, ele tá curando tudo, Vitor.
Ah, mas não tem como, tem demais. É uma jogada que provavelmente ele fez muitas vezes no torneio, que é a energia do turno, mais a aceleração da Melanie. Ele coloca essas duas energias, remove elas com a poção e segue batendo. Pois é, e no processo o Espeon ele continua passando fome ali, né? Sem ter as muitas energias que precisa para poder causar muito dano. Temos mais buscas sendo feita e um outro ponto que eu achei interessante, né? Foi o recuo ali do Arceus, do James, justamente para que fosse impedido os primeiros prêmios do Hale e ele fica aberto para fazer uma jogada de volo, quem sabe, descartar aqui os Pokémon e impedir, né, esse prêmio que tá muito fácil já para o Rei conquistar com alguma ordem de chefia, com alguma ação nesse sentido. Pro Experimento Halo do não ter medo agora, como ele usou o experimento do Chorus, eu ia falar que ele precisava daquela jogada que eu falei, da Melanie com a Super Poção. Como ele foi pro experimento do Chorus, ele só fica tranquilo nessa mesa, nessa situação, se ele usar o poder VAS do Gudra mesmo. Ele tem que passar sem nenhum dano nesse Gudra aí. A gente sabe que ele não tem o Espeon VMAX, mas se ele tiver... O natural é que ele tenha medo desse Espeon VMAX e ele tem que estar completamente curado nesse turno. E ele tem fogo pra isso. Ainda ele não usou o poder V-Astra, ele tá nessa situação tranquila, vamos assim dizer. Mas a trilha do Kumi tá ali, tá impedindo, tá trabalhando pra isso, tem que ir. Olha só. Exato, ele tem que buscar porque Agora ele tá tem que resolvido. chegar lá. E ele tá indo pra um lado um pouco curioso. Ele foi atrás de curar ali primeiramente com o estádio. O estádio cura 30 ou 20, Vitor? Eu tô ficando maluco aqui com esses jogadores 30, finalistas. mas ele tirou o 2 e reduziu o 6 para 5, então tá certo. Tá correto, então. Tudo bem. Tá correto. A gente acompanha... Ele vai de poder V-Astro, finalmente. Eu achei até interessante ele usar a cura do estádio, porque a cura do estádio é muito perigosa pra ele contra o Esper. Ele estaria numa situação ruim. E agora a gente volta aonde a gente estava no turno passado. Ele bate e fica com uma vida completamente gigante, não sendo nocauteado por nada do que o James faça. Pois é, né? Enquanto isso, o James, que já tinha recuado seu Arceus, que tava com 180 de dano, na verdade o outro Arceus tava com 200, né? A gente acompanha agora vai tentar uma acabar troca, o Esper. E quem sabe consegue a sorte, né, de nesses dois prêmios poder encontrar o Espeon VMAX. E aí, quem sabe, tem uma estratégia um pouco diferente, embora a contagem de energias do Rei esteja, tipo, on point. Ele tá lá com apenas o necessário para poder trabalhar. As escolhas, olha só. Se ele comprar em ordem, vai ter Espeon VMAX na mão, hein? Vamos ver. Vamos ver por onde... Tá na mão. Rapaz, é isso, né? Às vezes, não basta você jogar bem, às vezes tem que ser o seu dia. Pelo menos aqui o James está conseguindo algumas situações que são direcionadas à aleatoriedade, mas que está permitindo a gente ver o melhor Pokémon possível ser jogado. Porque eu queria ver isso, né? Eu queria ver os dois lados trabalhando, batendo, conseguindo assumir suas estratégias, e fico feliz que o RNG tenha dado bom nesse caso. Sim. O Halo não fez ainda a sua jogada da Melanie com Super Poção. Aqui, como ele tá 100% curado, ele pode até mesmo deixar colocar nele, ele prefere não fazer nada, ele só faz essa estratégia básica mesmo e volta pro James mais uma vez falando: eu vou reduzir 80 de dano no próximo turno. Matematicamente é como se eu tivesse 350 de vida. Boa sorte pra você, todas as suas Evolutions, Espeon, faz o que você quiser, meu caro. Baixa esse estádio, eu não tenho mais habilidade, eu não tô preocupado. Perfeito, ó. Esse PV Max colocado por aqui. Alguém pode estar perguntando, poxa, mas qual é a habilidade do Espeon? O que é que ele faz, etc. E assim, a real é que o Espeon ele previne os efeitos que os Pokémon adversários causam nos Pokémon do próprio James que tiverem com alguma energia ligada a ele. Mas esse efeito do Gudra, ele é direcionado ao próprio Gudra. Ele não reduz em 80 o ataque do Pokémon adversário. Ele previne 80 pontos de dano em si. Então, como o objeto, né, que é o Gudra, felizmente para o James, essa revelação solar do Espeon VMAX, ela acaba por não funcionar nesse caso. A gente sabe que, obviamente, a trilha do Kumi está aqui presente, então impedindo também essas habilidades de terem seu funcionamento correto, mas mesmo que não tivesse, não seria o caso aqui. Vamos Perfeito. esperando, né?
Vamos Pra ver ilustrar aqui. aqui, basicamente, o Gudra nessa forma de Hisui, ele é meio que um caramujo, assim, né? Ele entraria pra dentro do seu casco ali, ele tá só quietinho, ele não tá fazendo nada pro lado do James, ele só levantou a sua defesa e tá esperando o ataque. Ele não vai se defender, ele fica quietinho ali, tancando e recebe muito pouco dano, né? Desses ataques, inclusive. Esse é o ponto. Mais buscas vão sendo encaixadas aqui. E o ponto aqui é que o James ele precisa continuar jogando, embora, né, já exista a ciência de que ele tem uma barreira impenetrável do outro lado. Tem um muro gigantesco pelo qual seus Pokémon não estão conseguindo passar. Nesse momento, a gente vê ainda menos dano sendo causado por aqui, são 160, então não tem, de novo, grande problema do lado do Hale em tentar impedir isso, embora a hiperpoção ela seja algo que precisa ser buscado aqui, né? Agora, olha só, vamos ver aqui um pouco pra deixar nessa situação. Ele cura. Se ele tiver o estádio, vai ficar com 10 de dano. Ele praticamente tá na mesma situação. Ele fez. Trocou os 30 por outros 30, né? Com esse pingente. É como se ele tivesse na situação anterior. Eu ia falar que esse Espion ainda ia ser chato por um tempo e a gente tinha chance real de ver esse Gudra sendo nocauteado, mas não chance de ver o Hale numa situação ruim, porque se o Gudra fosse nocauteado, ele provavelmente montaria o Arceus com essa energia que ele tinha na mão, e o Arceus voltaria devolvendo esse dano no Espion, ele ficaria a um prêmio, e o James teria apenas um Arceus onde ele não consegue nada, e os jogadores realmente fazem todas essas contas que eu tava tentando mostrar aqui, e pra nenhum lugar iria, independente do que acontecesse, essa parede estava formada. Parabéns aí pro Pois é. Hale. O homem com seu muro impenetrável com Gudra de Hisui, Hale Obernote, acaba sendo campeão do nosso torneio regional de Salt Lake City. Então, passou por 14 rodadas, enfrentou vários adversários. 18. Uma estratégia 18. Tem o top Estamos 8, no top Day 2, 4. estamos no Day 2 Exatamente. aqui, mas é muita, muita rodada mesmo. O Rio comemora aí, da hora demais ver tudo isso. E num formato extremamente agressivo que o Pokémon do CG tava vivendo, pra mim é bastante interessante ver um deck defensivo ficar no primeiro lugar de um torneio. Eu acho que dá uma mudada no meta, com certeza, nas estratégias do que o pessoal vai fazer. Vai precisar pôr mais dano nessas 60 cartas aí de cada lado. E é interessante também que é um modo, né, de mostrar para também alguns jogadores que, ó, dá para você tentar quebrar o padrão, quebrar o meta, vir com um negócio diferente, pensar fora da caixa e fazer funcionar. O Gudra, ele não aparece tanto, né? Não é um deck que tem um alto nível de representação. Inclusive, o top 8 mostra que a gente teve muito deck de Regelec com esse estilo, né? Mas basicamente todos acabaram sendo sobrepujados por esses decks que a gente viu aqui no final e, finalmente, Gudra de Hisui do Hale entregou a ele o campeonato aqui, tio Sam. Uma belíssima leitura do Hale que perdeu apenas uma vez, tá? Em todo o torneio, então provavelmente os demais jogadores aí tinham quantos ao todo, Victor, nesse torneio? 837 jogadores. Então, 837 jogadores pensaram que, ninguém vai vir de Gudra, não é possível. Pô, se vir também, eu não chego lá, eu não dou esse dano. E é interessante até saber como que ele perdeu, né? Se foi pra algo, assim, que realmente chegava nesse dano, se ele zicou. Aqui, pra mim, eu vejo uma leitura perfeita de field, o que pra torneios grandes você precisa fazer, você precisa ter essa sorte de ir com as 60 cartas corretas. Pokémon não tem side, então você tem que estar com essa escolha muito bem formada. E aqui a defesa ganhou, acho que perfeito o top 8 do Hale, não tinha como ter um resultado diferente aqui de como as coisas caminharam. Perfeito. Eu tenho uma outra dúvida aqui para a nossa galera, nossos espectadores estão acompanhando. Eu queria saber se eu quiser participar de um torneio como esse, se eu quiser entrar no competitivo de Pokémon, quais os caminhos que eu tenho que tomar? Eu quero ser o próximo Hale Obernote, tio Sam. Show de bola. Bom,
Quem faz os eventos aqui no Brasil são realizados pela Copag, né, em parceria com a Pokémon, eventos desse calibre como o regional, como o próximo que a gente vai ter em novembro aqui no Brasil, que é o internacional. Fica de olho nas redes sociais da Copag, as inscrições para esses eventos têm um valor, mas você ganha kits muito bacanas, playmats, cartas promos e tem essa premiação em dinheiro, não é só lá nos Estados Unidos que tem essa premiação em dólar não, tá? Aqui no Brasil também acontece. Então fica de olho, Copag Pokémon, você pode olhar no Twitter, no Facebook, no Instagram. O que você tem que fazer nesse momento, para você que tá assim, iniciando, é acompanhar as redes oficiais da Copag, porque sempre que tiver um evento eles vão divulgar pra caramba ou se aproxima da comunidade, da sua liguinha local, quem já tá sabendo um pouco mais de competitivo. Normalmente são notícias que correm muito rápido entre a comunidade. Não vai ser problema você saber sobre coisas competitivas dentro do Pokémon TCG se você buscar por elas, com certeza. Mas o mais recomendado é estar atualizado com as redes da Copag. Perfeito. E com isso, né, nós temos aqui essa final incrível. Eu espero que você tenha se divertido, eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Victor Cave, estou aqui com o tio Sam e eu espero que você tenha curtido essa transmissão que a gente fez com muito carinho para vocês. É isso daí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as redes sociais do Vitor Cave aqui embaixo. E obrigado. Bebam água. Até a próxima. E Brofish dos Brothers. Até o próximo regional, se vocês gostarem. Tchau, tchau. Uou!